Olá, estamos agora na nossa última aula de retratos de observação. E o último tema é desenhar uma garota com base na aula anterior, ou seja, nós vamos construir a base da cabeça em um cubo de duas faces, das quais nós vamos trabalhar os elementos em paralelo, ou seja, as linhas, tanto as linhas dos olhos, nariz, lábios, eles vão estar paralelos e a orelha vai estar paralela à outra face do cubo. Então, nós construímos primeiro a face baseada nesse cubo, eu já faço uma bola auxiliar para poder construir a orelha e já começo a fazer o desenho de observação. Então, vou fazer primeiro os detalhes aqui da orelha, já. A orelha da minha personagem ela é bastante inclinada, então vou manter essa característica. O pescoço dela também é bastante fino, né? Um pescoço bem característico feminino, bem delicado, bem longo. E eu tomei uma preocupação de fazer uma cabeça da qual a parte de trás ela seja relativamente grande, porque ela tem um cabelo longo, então isso vai me ajudar a fazer o volume do cabelo. O cabelo nós construímos como se fosse uma massa, não fio por fio. O objetivo do cabelo num desenho é o de ser uma espécie de moldura para o rosto, para que ele seja protagonista. Procure sempre fazer a franja do cabelo, no caso do cabelo feminino ou de um cabelo grande, porque você vai ter com isso tonalidades de cinza que vai fazer uma hierarquia na hora de você construir as mechas do cabelo. Vamos agora trabalhar os olhos. Como eu falei, os olhos têm que ser paralelos ao cubo. Então sempre procure fazer de maneira que esteja alinhado. Então a gente vai fazendo os olhos aqui já. No caso dos olhos femininos, procure acentuar bastante a parte de cima, ou seja, os cílios. E quando você for construir o nariz, que é a parte mais difícil desse rosto, faça uma bola no nariz, para a ponta do nariz, para que ele te auxilie a fazer o restante da estrutura do nariz. Então você faz uma bola e depois você faz as partes laterais. E sempre tentando fazer dentro das linhas paralelas. Feito isso, vamos construir o outro olho. Veja que já está bem alinhado, né? Agora repare, os olhos, o nariz, e veja como o queixo está longe, né? Vamos construir aqui os lábios. Por maior que sejam os lábios, e os lábios dela são relativamente grandes, fica desproporcional em relação ao queixo. Antes de mais nada, é importante dizer que existem pessoas com essa estrutura, mas nós, enquanto desenhistas, a gente precisa saber compensar as formas e saber deixar elas mais proporcionais. Então aqui eu já vou cortar um pouco mais o queixo e trabalhar um pouco mais o maxilar. Veja que eu já aproveito o maxilar cortado e já faço como se fosse um sombreamento em relação ao maxilar e o pescoço. E o cabelo, como eu fiz uma franja, né? Eu vou conseguir, com a parte de trás, compensar essa falha. Outra coisa também que é muito importante, procure sempre fazer a inversão do desenho para você poder fazer as revisões adequadas. Veja que eu mantenho, a única coisa que eu vou manter um pouco desproporcional é a orelha, porque é uma característica do retrato. Se eu fosse fazer uma revisão maior, além de reduzir a orelha, eu iria tirar um pouco da inclinação. Eu achei ela muito inclinada.
Mas, como eu estou fazendo um retrato que está em perspectiva, eu prefiro manter a inclinação da foto, para não fazer um ajuste que saia demais da inclinação da perspectiva. Agora eu vou fazendo a hierarquização dos traços. Então começo pelo nariz para ter certeza que o nariz está em perspectiva, que ele está com escorço, e depois começo a trabalhar os olhos, sempre priorizando a parte de cima, sempre priorizando o traço, como se tivesse passado uma caneta, né? Um lápis caneta no olho. O olho dela é claro, então a íris dela eu só vou fazer um pontinho para ganhar vida. Não se esqueça de fazer as pálpebras. As pálpebras elas dão um ar de tranquilidade, dão um ar de vida para o personagem. Então sempre priorize, quando você estiver construindo os olhos, de fazer as pálpebras. Muita gente esquece de fazer a pálpebra e fica um desenho sem vida. Procure sempre estudar as sobrancelhas, né? E sempre observar que a maioria dos supercílios do rosto humano tem sombra. Então sempre preste atenção nisso. Por ela ser uma garota muito jovem, preste atenção também nas marcas de expressão. Cuidado ao fazer as marcas de expressão. Mesmo que ela tenha na foto, na hora de você desenhar, se você fizer as marcas de expressão, vai parecer que ela tem mais idade do que a foto realmente aparenta. O desenho tem esse defeito, né? Ele tem essa característica. Então procure tomar cuidado, evite de fazer muitos detalhes, e principalmente quando você for fazer uma pessoa jovem. Uma pessoa mais velha, aí sim vale a pena você fazer bastante detalhes. Aqui veja que a gente vai começar a trabalhar os lábios, sempre fazendo revisões, porque são muitos detalhes. O rosto é um dos elementos mais complicados no desenho, porque tem muitos detalhes, tem muitos elementos que nós temos que prestar atenção, tem muitos conectivos. A proporção nem sempre é fácil de fazer, então procure sempre prestar atenção, sempre fazer a revisão para que o desenho saia o mais próximo possível do seu objetivo. Aqui nós vamos aumentar o lábio inferior um pouco. Então veja que qualquer traço que você faça, você pode ter um resultado, né? Então nós decidimos por aumentar um pouco o lábio inferior e já fazer um pouco da sombra no queixo, para que o queixo vá um pouquinho para frente. Crie uma tridimensionalidade, reforce a tridimensionalidade. O rosto dela é bem arredondado, mas o maxilar dela é bem reto. Então a gente vai enfatizar essa retidão do maxilar dela. Veja que com alguns traços nós vamos reduzindo um pouco o tamanho da orelha, já que ela está muito inclinada. Então a gente vai evitar de fazer uma orelha muito grande, vamos tentar ir quebrando um pouco mais essa orelha para amenizar essa inclinação. E vamos fazer novamente uma revisão. Veja que quando a gente vira já não tem tanta diferença. E isso é muito positivo, porque aí a gente pode trabalhar já as outras partes do desenho, né? Então o rosto, no meu modo de entender, ele já está com uma qualidade muito boa. E agora nós vamos trabalhar o cabelo. O cabelo, nós vamos diminuir a opacidade. Ao invés de fazer em tons de cinza, com a cor cinza, a gente reduz a opacidade, porque quando a gente dá uma segunda passada de tinta, ele vai reforçando até chegar no preto. Então a gente começa com esse cinza, fazendo também uma revisão, para que ele sirva como uma moldura em relação ao rosto. A gente tem que fazer essa cor do cabelo de modo que o rosto ele sobressaia, ele vire o ator principal. Então essa cor do cabelo ela vai servir apenas para dar um destaque. Então primeiro nós pintamos uma camada de cinza e depois nós passamos uma segunda mão para fazer as tonalidades que são necessárias nesse desenho de observação.
Na fotografia, o cabelo dela é preto, então vai ter áreas com muita luz, com pouca luz e tons médios. Então procure pelo menos fazer um registro gráfico disso, uma vez que nós não estamos fazendo um desenho ultra realista. Em todos os encontros de workshop eu vou falar a mesma coisa. Se fosse para fazer um desenho realista, esse desenho que nós estamos fazendo seria apenas um esboço. Teria que ter diversas revisões. Como é um desenho caligráfico, um desenho de observação, um esboço um pouco mais caprichado, então o desenho ele se encaixa e fica muito bom dessa forma. Uma coisa que fica como dica adicional ou complementar em relação a esses workshops: busque desenhar tanto na esfera digital como na esfera analógica. Procure criar um caderno ou uma sequência de esboços. Se desafie. Se tiver um determinado tipo de rosto que você não está conseguindo fazer, procure ver o método. Procure ver Andrew Loomis, por exemplo, e veja o método dele, como é que ele gira a cabeça. Existem diversas projeções de cabeças em 3D que você pode usar como modelo para você fazer estudos. Se tiver uma cabeça ou um perfil que esteja muito complicado de fazer, procure fazer até aprender. Tanto o rosto da aula passada como este rosto eu fiz e refiz diversas vezes, porque eu acho esse nariz muito difícil de ser feito. Eu acho esse nariz, ele para ficar crível, ele é difícil de fazer. Então foram feitos diversos estudos, tentar achar qual o melhor macete. E isso vai depender muito de você. Bom, como vocês podem ver, nós fizemos aqui várias áreas de cinza no cabelo. Isso ajuda a dar mais naturalidade no desenho. E também vamos avançar, vamos fazer algumas tonalidades de cinza no rosto da personagem aqui. O intuito é sempre fazer o estudo baseado em fotografia. Então a fotografia tem algumas linhas de sombra, por que não a gente estudar, não é mesmo? Os meus desenhos eles estão girando em torno de 10 a 20 minutos, muito mais pelo tempo do vídeo do que propriamente por ser um tempo que eu gastaria para fazer um esboço. Eu acho que quanto mais detalhado você quiser fazer, quanto mais você prestar atenção, melhor. Então não se preocupe em fazer um desenho muito rápido. Procure fazer o desenho certo. Isso vai fazer com que você aprenda, que você se desenvolva, que você cresça enquanto artista. As aulas aqui são apenas uma demonstração. Procuro fazer em tempo real para que vocês possam ver com um pouco mais de atenção alguns detalhes. Mas lembre-se, é sempre uma demonstração. Procure fazer esses desenhos no tempo que você achar necessário. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final. Mais um workshop feito, mais uma semana de workshop feito. 5 encontros, procure rever, procure refazer os exercícios, procure fazer exercícios complementares. E agradeço por vocês terem ficado até o 5º encontro conosco, terem feito estudos, desenhos. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se vocês quiserem mandar desenhos para a gente avaliar, para a gente olhar e ajudar, eu vou deixar o e-mail na descrição. Vocês podem mandar sem problema nenhum. Eu vou ficar muito grato se vocês mandarem desenhos para a gente poder estar criando uma comunidade de aprendizado em torno do desenho. Então, para finalizar, vou fazer aqui algumas linhas auxiliares e, claro, utilizar o branco. Bom, pessoal, então é isso. Até o próximo workshop. Vou estar trabalhando sempre nessa estrutura de 5 encontros, sempre com vídeos em torno de 10 a 20 minutos.
para poder explicar para vocês mais o processo geral. Também, outra coisa importante, todos os workshops vão ser pensados para o desenhista iniciante até o intermediário. Então, muito obrigado.